Você falou de duas coisas, da linguagem, né, e do discipulado de São Lucas, né, de São Paulo. E eu queria citar um trecho de São Paulo aqui, São Paulo, e que ele fala da linguagem do Espírito. Está na primeira carta aos Coríntios, né, o capítulo é o 2, versículo do 11 em diante. É interessante a gente entender um pouco sobre essa comunicação das pessoas aqui da Terra com as coisas do alto. O Espírito Santo é o nosso intérprete. É ele que traduz as coisas do alto para que a gente aqui na Terra entenda. Vamos ver o que São Paulo diz aqui, olha. Pois quem conhece as coisas que há no homem, senão o espírito do homem que nele reside? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Uma pequena pausa, né? Você aí, o seu íntimo, pensa naquela coisa mais íntima que você vive, né? Que você sabe, só você sabe. Aquele seu segredo, né? Que não tem como ninguém descobrir, a não ser que você revele, né? Quem conhece as coisas de uma pessoa recebeu essa revelação dessa própria pessoa. Ora, quem revela as coisas de Deus é o Espírito Santo de Deus. É ele que nos permite conhecer melhor as coisas de Deus, perceber essa linguagem do céu e aplicar na nossa vida e obter esses frutos do Espírito. E aí São Paulo prossegue para falar da linguagem, que eu queria pegar o gancho aqui do meu irmão. Versículo 12. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer as graças que Deus nos prodigalizou, e que pregamos numa linguagem que nos foi ensinada não pela sabedoria humana, mas pelo Espírito que exprime as coisas espirituais em termos espirituais. Isso aqui faz uma ligação com a senhorinha do apostolado da oração. Muitas vezes, as coisas espirituais expressas em termos espirituais podem parecer complicadas, enquanto ainda não se tem a experiência, enquanto ainda não se degusta essas coisas espirituais. Então, se você não tem essa experiência, essa vida espiritual, que é o tema da nossa última live, se você não viu, pode clicar aí em ao vivo e olhar a última live, né? É preciso ter vida espiritual para começar a entender os termos espirituais, né? E quando a gente começa a falar da palavra de Deus, fazer um estudo, né? E fazer uma conversa católica, se essa conversa não for expressa em linguagem espiritual e se o ouvinte não tiver um mínimo de espiritualidade, vai ficar parecendo que a gente está falando num idioma completamente diferente, né? Parece loucura aos olhos do mundo, né? Mas o que é loucura aos olhos do mundo, Deus se utiliza mesmo nesses termos espirituais para confundir os soberbos, aqueles que estão presos na técnica, presos na ciência, presos em todo tipo de empirismo, né? Que é preciso tocar e provar tudo, né? Esses fatos que precisam ser explicados nos mínimos detalhes e com provas cabais de tudo, né? Mas quanto mais fatos, hoje em dia, mais as pessoas se confundem. É preciso a sabedoria do alto que revela todas as coisas que importam para a nossa salvação. E esse Espírito Santo, nosso companheiro, consolador, advogado, ele estará conosco até o fim dos tempos, nos mostrando o caminho. E é preciso ter, falando mesmo da última live, né? Ter vida espiritual e ter vida no Espírito.
essa live ela se encaixa com a última, né? Ter vida espiritual é também ter vida no Espírito Santo de Deus. Clamar, pedir esse Espírito diariamente. E ele vai expressando numa linguagem nova para que a gente entenda as coisas de Deus, mesmo nas pequenas realidades do nosso dia a dia. Com o Espírito Santo, a gente passa a fazer escolhas mais sábias, né? A gente passa a entender melhor o que realmente importa. A gente passa a se afastar, né? Ter o discernimento daquilo que a gente deve acolher, daquilo que a gente deve rejeitar, evitar, né? Quem é conduzido pelo Espírito Santo torna-se uma pessoa mais sábia, entende essa linguagem do céu e vive melhor aqui na Terra.